Alô, torcida do Coelhão, aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo. E eu sou César Santos, do blog Decas Web, e nós somos os Santos Americanos. In nomine Christi, Amen. Olá, sejam muito bem-vindos ao Santos Americanos número 6. E hoje nós vamos discutir se empréstimo é um risco ou uma oportunidade. Vale o risco do América contratar jogadores por empréstimo, sem passe fixado e eventualmente receber a chamada taxa de vitrine? Contratar jogador por empréstimo é um barato que pode sair caro? Para conversar sobre esse assunto, a presença constante de Marcão do Castelo. Como é que tá, Marcão? Fala, César Decas Web, pessoal, ouvintes dos Santos Americanos, estou bem, espero que todos estejam bem também. É legal esse tema, né? Já é uma discussão boa, até por conta do que aconteceu antes de ontem, com a saída do Pedrinho, pegou muita gente de surpresa, né? Até porque, na minha opinião, ele era o atacante mais perigoso dos que nós temos atualmente. E, enfim, essa política do América já é feita pelo gestor de futebol, o presidente, o diretor, é sempre a mesma pessoa mesmo, não vai mudar, mas é a conduta que ele tem de, como ele diz, de oportunidades, né, de negócio. Mas aí corremos o risco de perder o jogador quando, não vou falar que é quando mais precisamos, porque a gente estava, desde o início do campeonato, a gente sentia carência de um jogador do perfil dele, né, do Pedrinho especificamente, veloz, que chutava muito bem de fora da área e decisivo. Mas não quero me aprofundar no caso do Pedrinho logo nesse início de discussão, mas agradecer mais uma vez os ouvintes, pedindo para vocês compartilharem o vídeo, o canal, e agradecer também os novos inscritos. Vamos lá, Decas Web! Isso é importante porque é um chavão, né? Principalmente no YouTube. Ative o sininho, se inscreva. E normalmente a gente não faz menção a isso, mas a participação e a inscrição de todo mundo é muito importante para o canal. Mas a gente está falando do caso do Pedrinho, mas até a razão da gente estar discutindo esse assunto hoje é que não é um caso isolado na história da América, né? Recentemente a gente teve o caso também do Paulinho Boia. No caso do Pedrinho, o Pedrinho chegou a fez um contrato de 1 ano, né? Era para ficar até dezembro, daí sem passe fixado. E no caso do Paulinho Boia era até pior, porque o Paulinho Boia chegou para jogar apenas 3 meses. Passados 3 meses, mesmo saindo de uma lesão, ele preferiu não jogar porque ele já estava sendo negociado, né? O empresário dele já estava negociando o empréstimo dele, ele é do Metalist, né? Para um outro time. Então, assim, são jogadores que vêm para cá, mas para ficar na vitrine, né? O Paulinho Boy ainda era um jogador utilizado no Metalist, mas o Pedrinho, ele não era nem relacionado no Bragantino. Então, na hora que ele apareceu esse convite do América, ele aceitou de pronto, porque tinha essa oportunidade de aparecer e jogar. Talvez isso justifique até um pouco essa fominhagem dele, esse excesso de individualismo que ele tinha nos jogos. Até escrevi nessa última semana, que até no gol que ele fez na última partida no Independência, ele fez o gol naquele lado do P6, onde é que tem a torcida do América. E ao invés dele comemorar com a torcida, ele correu para o lado contrário, ele foi para o meio de campo e praticamente comemorou o gol sozinho. Então, assim, é um jogador, e como ele tem outros tantos, né, que vem para o América simplesmente para ter oportunidade de aparecer e mostrar o futebol deles, né? Até essa discussão é uma discussão que pode durar um bom tempo, porque o jogador de futebol, aquele jogador que tem identidade com o clube, no programa anterior nós falamos até da questão do DNA formador, até que ponto o jogador cria identidade com o clube, né? Você parar para pensar, quando você lembra de poucos jogadores, assim, mas até goleiro, né? O Rogério Ceni, que ficou muitos anos no São Paulo, o Ronaldão do Corinthians, o Zico do Flamengo, que foi e voltou, mas isso há anos passados, né? Se você parar hoje para ver um jogador que vai criar identidade e vai fazer o possível para continuar no clube, que tem uma afeição pela torcida, é difícil. E assim, o sentimento que eu tenho, e eu posso até estar pegando pesado, é que o América, muitas das vezes, ele é a casa da mãe Joana, assim, o jogador. E outra discussão que a gente pode até ter num outro programa também, até que ponto jogar no América é um atrativo, é sedutor para o jogador vir. Eu vejo que no momento que o América tem passado, tem servido justamente para isso, vitrine.
para vitrine. Vem aqui, joga e surgiu uma oportunidade, ele vai embora. Eu não vejo mais aquela questão do projeto, sabe? O jogador via até esses que vieram agora, do Barcelona, os gringos, que aí é uma oportunidade de negócio dos caras saírem do mercado que está quebrado sul-americano e vir para o Brasil, até no Globo Esporte, que a gente mete o pau aqui nos últimos... O Globo Esporte Nacional até fez uma reportagem interessante da invasão de gringos no mercado brasileiro, né? E citou a América, eu não lembro quem que citou a América, a vinda dos nossos, o Martinez e o Mastriani, virem para cá. Mas é um modelo diferente de negócio, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente vê o Pedrinho saindo de uma forma, como você disse anteriormente, tem o caso do Boia, que jogadores que estavam vinculados a times da Ucrânia vieram para o Brasil com um contrato mais longo, e no América o contrato do Boia se encerrava em junho, e aí tem outros contratos aí, né, da história do América e de jogadores, você pode até resgatar, que ficaram com um contrato de empréstimo de uma hora para outra, o cara sai. Então, assim, quando a gente começa a ter afeição pelo jogador, quando o jogador começa a render, dar futs pro clube, sai fora. E aí você pode questionar aonde encontrar um jogador com esse perfil no mercado para uma reta final de brasileiro, onde os objetivos nossos são muito bem traçados e claros, né? É uma discussão. Você tem um levantamento aí, né, de contrato de jogadores do América, em termos de empréstimo? Sim, mas eu ia te falar o seguinte, a gente não conhece as cláusulas dos contratos de empréstimo, né? Então a gente fica discutindo, às vezes, em cima de uma teoria, né, do achismo, né? Mas que deveria ter uma cláusula que não permitisse o jogador sair antes do final do empréstimo, né? Que aparentemente o que existe hoje é uma condição que o jogador, se receber uma proposta, né, se o clube dono do passe, né, receber uma proposta, é o caso que foi do Pedrinho, que informaram, que se o Bragantino recebesse uma proposta pelo Pedrinho, ele não tinha passe fixado. Mas o América teria preferência se o América igualasse o valor da oferta do time que estava querendo contratar o jogador. No caso do Pedrinho, parece que é uma proposta de 5 milhões de euros, o América tentou adquirir 50%, e aí, é lógico, você pensar pelo lado do Bragantino, ao invés de receber 50%, ele recebeu mais de 100% que o América pagaria, né? O América ofereceu 10 milhões de reais por 50%, então 100% seriam 20 milhões, né? E o Bragantino teria recebido aí cerca de 25 a 26 milhões de reais. Então, para o Bragantino, um jogador que era reserva, para o Bragantino é ótimo, para o jogador é ótimo. Agora, para o América, que pegou o jogador na reserva, colocou na vitrine, estava ajudando o time e tal, tirar um jogador desse agora no meio do, não estava lá no meio do campeonato, né, faltando um terço do campeonato para terminar, para o América é uma perca muito importante, né? E eu lembrei mas aqui, deixa eu te né? interromper. Aquela célebre frase, vou te interromper. Até para a torcida, quem acompanha futebol, que esse é o modelo de SAP do Bragantino. Se surgiu uma oportunidade de ganhar dinheiro o mais rápido possível com um jogador que para eles não estava sendo utilizado, né? Como você meio que disse, estava encostado no Bragantino, veio para o América, é negócio, é business. Né? Então, assim, para nós torcedores, aí a gente tem que começar a acostumar também com esse modelo de onde os donos dos clubes não são torcedores, né? Não tem uma identidade, não tem um histórico com a trajetória do clube dentro da cidade, da instituição, exatamente. Se porventura o América já é uma SAF, mas tiver um investidor e o investidor quiser vender algum jogador com uma vantagem financeira, ele vai vender. Esse é o modelo de futebol. Inclusive, você vê os contratos lá fora hoje em dia, tal do Antony, né, que saiu do Ajax, do PSV, não sei, Ajax e foi para o Manchester United, uma fortuna astronômica. Então, esse é o modelo, é business. A gente está defendendo o lado do América, talvez porque as outras instituições são um pouco mais agressivas do que o perfil da nossa gestão de futebol, mas enfim, a gente está acostumando também com essas ideias. Desculpe te interromper, mas faz parte. Tranquilo, mas o que eu até queria dizer é o seguinte, que isso, igual você comentou, né? Todas essas SAFs aí, Bragantino, do Botafogo, do Vasco e todas as outras que vão surgir, todas elas não fizeram lucro, somente esses times mais endividados, não é o caso do Bragantino, né? Mas se aparecer uma boa oferta, eles vão vender. E o problema é que não existe um respeito para a janela de transferências, né? Porque se o Pedrinho tivesse saído no final ou antes dessa última janela, o América poderia até pensar em substituir, contratar alguém e tal, mas só que não tem, né? Eu vi até uma pergunta para o Fred, diretor do América, Fred Cascar, né, a respeito disso,
se o América quer procurar alguém no mercado, não tem como o América procurar no mercado agora, faltando 2, 3 meses para acabar o ano. Na verdade, o ano vai acabar praticamente 13 de novembro, né, que é o último jogo da Série A, 13 de novembro. O América não vai contratar ninguém agora, faltando 2 meses e meio. Né? Então vai ficar sem o jogador, como ficou sem o Paulinho Boia. Mas o Paulinho Boia ele conseguiu ainda contratar aí o Benítez, o Martinez, o Mastriani e tal, né? Que podem ter características diferentes, mas ainda pôde repor um jogador que saiu. Agora, no caso do Pedrinho, não tem jeito, né? E o Pedrinho, Pedrinho, pelo que eu fiquei sabendo, ele saiu porque a janela de transferência na Rússia terminava ontem. Terminava na quinta-feira. Justamente. Então, assim, ainda é diferente das outras janelas de transferência no mundo, né? Que é um outro absurdo, né? Que é outro absurdo. E cada país tem uma janela de transferências diferentes. Então você contrata, está arriscado a perder. Contratar 4 jogadores, está arriscado a perder 6 na janela de transferência seguinte, porque o da Europa é diferente do da Rússia, que é diferente do da Ásia, que é diferente da Arábia. Então, complicado, né? Mas aqui, só relembrando alguns casos aqui, né? Quer dizer, a gente mostrar que isso não é um caso isolado nem do Pedrinho, nem do Boia. A gente tem o caso também do Serginho, em 2018, que era outro jogador que estava na reserva no Santos, nem era aproveitado no Santos. O América trouxe na época do Anderson Moreira. O Serginho fez um sucesso muito grande, chamou atenção, e no meio do campeonato também ele saiu, e o América ficou sem um jogador com características do Serginho até recentemente. Isso foi 2018, até ano passado a gente não tinha, até talvez a chegada do Zarate aí, a gente não tinha um jogador, um meio ofensivo, né, como era o Serginho. Outro caso também, agora nós vamos falar dos casos dos jogadores que deram errado, né? De casos de jogadores de empréstimo que a gente contratou e acabou não dando muito certo, que é o caso, por exemplo, do Léo Passos. Né? O Léo Passos foi contratado junto ao Palmeiras, se não me engano, o contrato dele era de 3 anos, eu acho que o empréstimo mais longo que existe na história do futebol brasileiro, e o Léo Passos, por exemplo, não deu certo. Né? Foi um risco, o jogador veio, não jogou bem, fez 4 gols, ninguém quis comprar o Léo Passos, ficou o ano passado praticamente sem jogar partida nenhuma, esse início de ano também. E temos o caso recente aí também, de um que o América contratou depois de empréstimo, 2 casos na verdade. Um é o Rodolfo, o América comprou 50% dos direitos econômicos do Capivariano. O Rodolfo depois não deu certo, o primeiro ano dele foi muito bom na América, e tem contrato agora até dezembro do ano que vem. E o outro é o Marlon, né, que também veio por empréstimo, fez um bom campeonato, mas esse já é um caso diferente dos outros, né, porque o caso do Rodolfo e do Marlon, porque eles foram contratados, né, e o Marlon também foi comprado junto ao Sampaio Correia, né, tem contrato até 2024. Eu até entendo o seguinte, futebol nunca foi uma ciência exata, né, até porque... Se você viu a questão do Marlon, que você citou anteriormente, esse ano a gente começou a questionar muito o futebol dele. Né? Deu uma caída de produção muito grande e perdendo até a posição para o Danilo Avelar, que ficou parado um bom tempo por contusão, ia e voltava. Então, assim, a discussão nossa aqui, óbvio que não tem como prever, né? Não somos Nostradamus, muito menos a gestão do América ter essa previsibilidade se o jogador vai render ou não. A questão, como diria um grande torcedor americano que eu conheço, o Daniel Pereira, a questão é se esse modelo de contrato que é feito, e aí é o título do nosso episódio, se é de risco ou não, né? Eu tenho um perfil um pouco mais conservador na questão de contratações e de resguardar o clube de possíveis assédios, vamos dizer assim, de outros clubes. E ao mesmo tempo eu fico pensando até que ponto o jogador não vai querer ficar mais tempo. Às vezes eu vou estar dando uma viajada, é um termo que eu gosto muito de usar. Mas até que ponto o América vai continuar perdendo jogadores desse jeito, quando títulos começarem a chegar, quando mais participações em torneios internacionais sul-americanos ele tiver. Então o clube se torna mais atrativo para o jogador continuar a sua história profissional dentro do clube, né? Aí a gente pode resgatar outros testemunhos de mas o América paga em dia, o América é uma família, o América, né? Tudo bem, mas se aparece uma oportunidade, o cara sai, eu percebo que não há nenhuma resistência por parte do jogador em ficar. Aí eu tô voltando ao início da minha fala, que não existe mais também essa identidade do jogador com o clube, né?
Aí, no caso do Messias, você lembra como é que o Messias saiu do América? O Messias, ele foi emprestado, ele foi emprestado para o time de Portugal, né? Segundo dizem, ele teria feito uma pressão na época para sair, o América emprestou do Portugal, ele não jogou lá, praticamente não jogou, voltou, eu acho que era no Campeonato Mineiro ainda, né? O Cascal estava sendo emprestado pelo São Paulo para o exterior também, ele entrou no lugar do Cascal, e assim que terminou o campeonato, no ano seguinte, né, ele fez pressão para ser vendido. Era um cara um jogador que tinha bandeira na torcida, era um símbolo do América, era jogador de base e tal, mas na hora do vamos ver, na hora que o dinheiro apareceu de valor mais alto lá no Ceará, ele fez de tudo para sair do América, quer dizer, um jogador de base, quer dizer, a tal da identificação, igual você citou alguns nomes aí, essa identificação hoje ela é deixada em segundo plano para muitos jogadores aí, né? Ele não está muito preocupado com isso, está preocupado com quanto é que ele vai ganhar, né? Essa identificação de clube, sendo bem sincero, eu vejo jogadores com idade mais avançada e até com final de carreira. Sabe aquela coisa do sujeito assim, vou encerrar aqui numa boa, já recebo em dia, o ambiente é legal, o clube está participando de alguns torneios aqui que a gente não imaginava. E aí, se você puxar pela memória, e o Juninho é um jogador que tem muito essa característica. Já jogou até no Atlético Paranaense em algum momento, saiu e voltou. E aí, para alguém não vier me criticar, o Juninho, das últimas partidas, com exceção dessa última que ele estava suspenso, né? Ele tem se mostrado muito útil e o futebol dele cresceu. E pode até ser porque chegaram alguns concorrentes na posição, né? É aquilo do berço esplêndido, né? Se você tem um jogador que pode te tomar posição, isso em qualquer ambiente profissional você vai querer render mais. Mas o que eu quero dizer é isso, o caso do Messias é bem emblemático, que tinha uma identidade com o clube e saiu da forma que saiu, e a torcida ficou pé da vida com ele. Em algum momento também o Ademir, né? Assim, não era o América era o dono do passe naquele momento, mas fez uma pressão enorme para sair. Então, ao mesmo tempo, se confunde os modelos ao meu ver, na minha cabeça, posso estar errado. E aí vocês podem comentar aí depois nos comentários do YouTube, até para a gente continuar com esse debate, se vale a pena. Até que ponto o clube é atrativo para os jogadores virem e fazerem parte de um projeto médio, longo prazo? Ou o cara vem realmente só para vitrine, primeira oportunidade ele pica a mula? Interrogação. Você tem dos outros contratos, né? Isso que eu ia falar agora. Para a gente ter uma ideia quais jogadores são em situação semelhante à do Pedrinho, o Pedrinho tinha contrato de empréstimo até o final do ano. A gente não sabe as outras cláusulas, as multas, as opções de compra, esse tipo de coisa tudo, porque cada contrato é um contrato, né? Mas além do Pedrinho que saiu, o América contratou por empréstimo o German Conde, do Benfica, o Luan Patrick, que é do Atlético Paranaense, Danilo Avelar, Corinthians, Ramírez, do Atlético Nacional da Colômbia, o Benítez, Independente da Argentina, e o Everaldo, pelo Corinthians. Inclusive, o Everaldo e o Danilo Avelar não vão poder jogar contra o Corinthians daqui a alguns dias aí, né? O América já vai contra o Corinthians, já vai ter o Pedrinho e vai perder o Everaldo, né? Já ficar sem dois jogadores de lado rápidos. Mas desses aqui, por exemplo, eu não vejo nenhum jogador, com exceção do Everaldo e o Benítez. Os outros jogadores, eu não vejo assim um risco, se o América perder, né? Por acaso eles saírem antes do final do contrato, ou mesmo se eles não renovarem com a América, não vão ser perdas tão importantes como foi do Pedrinho. E talvez o América nem tenha interesse em renovar com a maioria deles, né? Porque o Ramírez não fez bons jogos, tem jogado muito pouco agora com o Mancini. O Luan Patrick parece que perdeu espaço com a chegada do Ricardo Silva. O Conte é a mesma coisa. E aí fica o caso do Benítez, né? Que é um bom jogador, mas tem aquele problema crônico, problema físico. E o Everaldo. Então, assim, será que com esses aí a gente corre esse risco, Marcão? Acho pouco provável. A lista, até que eu pensei que essa lista fosse um pouco mais longa, para ser bem sincero. Mas não vejo. Eu te falo assim, tem outros tantos jogadores com contratos vencendo em dezembro. Mas eu acho que a gente pode conversar sobre isso no outro episódio, para a gente discutir quem que vale a pena. Entendi, continuar no plantel, né? No caso quem vale a pena continuar, renovar o contrato para 2023. No caso desses de empréstimo aí, ao meu ver, só o Everaldo.
o Conte e o Luan Patrick. Hoje a gente tem o Ricardo Silva, que tem entrado até bem, né? E aí a gente... E o Ricardo, desde que ele não sai, né? Porque o Ricardo Silva pode receber uma proposta também da Coreia do Norte, na Ucrânia, na guerra, e ele sai do América e depois fica lá sem jogar e volta pro América de novo, né? O espírito filantrópico. Mas no caso do Ricardo Silva, pensa bem, há 2 anos atrás, eu acho, ele estava no Operário do Paraná. Ele saiu do América e Operário do Paraná. É um jogador que já tem mais idade, vamos dizer assim, sempre jogou em equipes de menor porte, né? Então ele precisa fazer o pé de meia dele, né? Aparecer essa proposta da Coreia para ele, ele falou, vou ganhar dinheiro, né? Tá na hora de eu ganhar dinheiro, né? Só que foi uma fria danada, né? Deu a banana, aí depois o espírito filantrópico, vamos trazer o Ricardo Silva, porque enfim, como eu te falei, eu tenho gratidão às pessoas e as empresas nas quais que eu trabalhei me tratam bem, que eu sou reconhecido e tudo. Não é assim, sabe? A gente tem que ter um mínimo de, como é que eu posso dizer, de autoestima. Aí eu tô falando como se eu fosse o América, de chegar e não aceitar. Enfim, o cara não pode sair na hora que ele quer, receber uma proposta e sai, e depois volta como se nada tivesse acontecido. Por isso que eu falo de projeto, né? Como diria o outro projeto do América qualquer. Não é disputar uma Sul-Americana novamente, ou uma Libertadores, e no mínimo uma Sul-Americana no próximo ano. Os jogadores que vierem têm que vir com esse propósito, com esse planejamento, vamos dizer assim, de carreira. Acredito até, César, que essa nova política de contratações do clube com a vida do Mastriani e do Martinez seja uma mudança de conduta da gestão nas contratações, né? Espero que seja. Mas voltando à sua pergunta, de todos os jogadores que você citou aí de empréstimo, se alguém pode fazer diferença ou fazer falta, apenas o Everaldo, até por conta da saída do Pedrinho, né? Então, sim, achar esse perfil de jogador no mercado brasileiro é difícil. Agora, o Conte, Danilo Avelar, o peladeiro lá do o Ramírez, que veio com status de craque. Não, o cara é muito bom. Não mostrou nada, assim, que fez um gol, que eu lembro, que ele entrou no segundo tempo, fez um gol. Então, assim, não vejo ninguém desse que vocês, com exceção do Everaldo, dos contratos de empréstimo, que possam fazer falta. Agora, é óbvio, quanto mais opções o Mancini tiver, melhor, porque a gente estava falando do NA formador. Você vai buscar o Gustavinho, né, do elenco atual. Quem que poderia estar atuando? Gustavinho, o Mateuzinho, que a gente criticou muito e tem evoluído, né? Assim, ainda tem gente achando que não passa disso. Enfim, a discussão é complicada de se ter a partir do momento que futebol não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Você está falando aqui como torcedor, né? Não, e tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, você comentou a respeito das decisões da diretoria, tudo depende também do dinheiro em caixa, né? Quando você tem dinheiro, você pode ir ao mercado e comprar um jogador. Aí você fica, teoricamente, livre desse problema de assédio. Embora no caso do Messias, o jogador era do América, ele foi assediado e o América acabou abrindo mão dele, negociando ele, né? Mas, como aconteceu há alguns anos atrás, aí, até muito recentemente, o América formava times para durar 1 ano. E a cada ano, dependendo do resultado técnico, esportivo, o América renovava o contrato daqueles jogadores que lhe interessavam por mais 1 ano, até saber qual era o resultado esportivo do ano seguinte, renovava por mais 1 ano. E aí nós temos casos, por exemplo, até hoje aí, como o caso com o João Paulo e o Felipe Azevedo, que vieram para projetos de 1 ano, para o América em tentativa de subir, não subia, renovava por mais 1 ano, subiu, ficava mais 1 ano e tal. Então já tem aí 3, 4 anos que eles estão na América, né? Agora, mas desculpa, lembra que eu falei de jogadores veteranos ou em final de carreira, que aí os caras, veio o América com um ambiente extremamente saudável para ele encerrar a carreira? Sim. É o caso do João Paulo, é o caso do Felipe Azevedo, é o caso do Juninho, né? Que é sabido que a pressão pelo futebol deles é muito menor que se estivesse jogando em outro clube. Então é aquele negócio, tranquilidade. Tanto que o João Paulo participa de todas as fotos. Vocês devem ver nas mídias do América. Final de jogo no vestiário, tá lá o João Paulo com a camisa que nem é do clube, e lá no ambiente, um ambiente maravilhoso. Tô aqui com a minha turma, não tô jogando, tô ganhando meu salário. É aquilo. Esses jogadores, é o que você falou, eles vieram com um projeto de 1 ano de contrato, estão aí há quanto tempo? E há quanto tempo são contestados, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que até 2020
o América tinha um orçamento extremamente apertado, então ele era obrigado, vamos dizer assim, a fazer contratos dessa forma, porque ele não tinha recursos para comprar passes de jogador. O América ficou anos aí sem comprar ninguém, negociava os que tinham, você não viu o América contratando. De 2020 para cá, com as premiações da Copa do Brasil, com a premiação de ter permanecido na Série A numa posição boa, com a premiação depois da Copa do Brasil desse ano, com a participação na Libertadores, o América conseguiu fazer um caixa e agora ele está mudando a forma dele agir no mercado, né? Agora ele tem dinheiro para fazer alguma oferta, mesmo que não seja uma que equipare a uma oferta do exterior, como foi o caso aí no caso do Pedrinho, né? Mas o América fez esse ano, essa compra, por exemplo, do Mastriani e do Martins, ou Martinez, cada um fala de um jeito, e dizem, né, que chegou a fazer uma oferta, segundo o Nicola do Super Esportes, aí, chegou a fazer uma oferta dessas condições que eu comentei com você, né, 10 milhões de reais e tal. Quando que a gente poderia esperar o América fazendo uma oferta dessa, ou contratando, como contratou o Marlon também, que foi uma boa contratação e tal. Então, assim, o América está mudando o perfil dele de clube. E deve mudar mais ainda a partir do momento que tiver um investidor. É lógico que a partir que tiver um investidor, e depois a gente pode fazer um episódio a respeito disso, as revelações, elas vão sair da mesma forma que o Bragantino negociou o Claudinho, que fez sucesso lá, Pedrinho agora e outros jogadores, inclusive é o perfil do Bragantino. Você pegar o time do Bragantino, talvez o jogador mais velho do time deve ter 24 anos, tudo garotada, porque o negócio deles é revelar o jogador para exportar, para ganhar dinheiro, né? Mas no assim, caso não, o que eu quero dizer é o seguinte, até vou resgatar o que eu disse anteriormente, é uma nova realidade e eu tenho esperanças e perspectivas boas de que, como a gente está mudando, tanto se fala de mudança de patamar, os modelos de contratação, de novos jogadores, de perfil de negociação, vão mudar também, isso é óbvio, né? A partir do momento que você vai disputando campeonatos com um impacto financeiro maior, que entra uma receita muito maior, você tem bala na agulha para poder negociar. Com dinheiro ralo é difícil mesmo. Esse é um ponto. Então eu tenho esperança nesse aspecto que o América tem se mostrado dentro de campo e as campanhas, as perspectivas são boas. E até entendo também que essa gestão não estava acostumada a estar com esse perfil de negociação. É o que você falou. Até antes de 2020, era todo ano um time diferente. Você esquecia até quem estava... Você não tinha garantido que o time titular encerrou um ano e ia estar jogando o outro ano posterior. Então isso aconteceu muito a partir do momento que, semifinal da Copa do Brasil, começou a entrar recurso, a campanha da Série A do ano passado, a disputa de Libertadores. Eu entendo que é uma novidade para essa turma que gere o América, por mais experiência que eles tenham de futebol, né? É outra realidade. Uma coisa é você administrar um clube com um recurso mais escasso e o outro com um recurso um pouco maior e com perspectiva de arrecadação maior de receita. Eu entendo isso, é um aprendizado constante, né? Pois é, mas só para concluir, só para concluir, sim. E tem uma coisa que o América precisa perder, que é ainda essa expectativa se vai permanecer ou não. Esse ano eu tenho até que elogiar, mas a gente já criticou várias vezes a direção da América, mas esse ano a gente tem que elogiar em alguns aspectos, é justamente isso, ter voltado a contratar, né, comprar o passe de alguém, de algum jogador, e ainda fazer contratos longos, de 3 anos, como foi o caso desses 2 últimos que chegaram lá do Barcelona, né? Então isso aí é uma mudança de paradigma do América importante que demonstra que o time, que o clube, está acreditando na permanência dele na primeira divisão, que tem condição de disputar campeonatos internacionais. Então isso é importante para o mercado, para a sinalização para o mercado, sinalização para os jogadores que vêm para o América, né? Que ele pode vir aqui não só para ser uma vitrine, mas também para participar de torneios importantes a nível nacional e internacional. Mas como sempre, o assunto não cabe só em meia hora, que é a proposta do nosso programa, e a gente já está fazendo uma lista de assuntos que a gente vai voltar a discutir no futuro próximo, né? Mas enquanto a gente estiver com essa gama de temas a serem discutidos, a gente vai pincelando um e outro, e a gente vai voltar a cada um deles depois com novidades, não é isso, Marcão? É isso mesmo, só colocando a cereja no bolo, você tocou no ponto fundamental para mim, você roubou minha carteira, como diria o meu gestor, é sinalizar para o mercado que o clube está mudando o modelo de gestão de contratos
negócios e de negociações no mercado. A partir do momento que você mostra para o mercado que você está com esse perfil, você abre o leque. Então isso para mim foi a cereja do bolo que faltava. E é isso, galera. Compartilhe o vídeo. O César falou no início do podcast, a gente não fica enchendo o saco para se inscrever no canal. Mas se puder se inscrever no canal e dar aquela moral compartilhando os Santos americanos, mais conteúdo a gente vai produzir, até porque a gente precisa de sugestões de vocês torcedores. Beleza, César? Decas Web, galera, tamo junto. Obrigado mais uma vez. Um abraço e até o próximo episódio. Santos Americanos.